Ei, pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de vertentes feministas, né? Até porque vocês estão assistindo esses vídeos há tempo. Mas vocês também sabiam que o movimento feminista é dividido em ondas? Meu nome é Winnie e esse é o canal Como Vejo o Mundo. Hoje, pessoal, eu vou fazer esse vídeo falando sobre as 3 ondas do movimento feminista. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever nesse canal, por favor, de tocar no botãozinho de inscrição e curtir. Vou parar um pouquinho aqui para você poder fazer isso. Qual é a diferença entre vertentes feministas e as ondas do feminismo? As vertentes feministas, elas têm a ver com diferentes ideologias dentro do movimento geral, diferentes pontos de vista. As ondas se referem a momentos históricos específicos em que o feminismo esteve em alta ou que ele passou por mudanças de ideologia geral, de pensamento. A primeira onda, ela começa a partir do século XIX e ela acontece principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Ela era dominada principalmente por mulheres de classe média e brancas, né, como eu já disse em outros vídeos. As reivindicações principais eram 3, né? Que era ter direitos iguais aos dos homens, incluindo aí o direito ao voto e o direito à propriedade, que era negado às mulheres, porque geralmente a propriedade era dos maridos ou pais. Então a mulher geralmente não podia ter dinheiro nem propriedade em nome dela e ela não podia votar. 2. O direito restrito ao acesso à educação. As mulheres, elas eram educadas em casa ou às vezes frequentavam instituições até certo ponto, mas não era um direito restrito, elas não recebiam a mesma educação que os homens. E o terceiro era uma simetria no casamento, como por exemplo ter os mesmos direitos que os maridos e poder trabalhar sem precisar da permissão do marido e ter o direito à propriedade junto do marido. A primeira onda do feminismo, ela começa com um pano de fundo que vem das ideias do Renascimento, que era aquela ideia centrada no ser humano, vindo daquela cultura humanista, de o ser humano ser um ser de direito, dele ser, digamos, o centro da natureza. E aí as mulheres começaram a pensar também que elas eram seres humanos de direito, no século XVIII. E as mulheres revolucionárias se envolveram muito na luta para a libertação do povo francês, né, dessa questão de sair da monarquia. E elas foram, assim, muito fortes na questão dessa Revolução Francesa, e até que surgiu o Manifesto do Direito dos Homens e dos Cidadãos, que foi publicado em 1789, que falava que o sujeito comum, o homem comum, ele era sujeito de direito, ele tinha direito a ter liberdade e a ter direito à propriedade. As mulheres perceberam que elas não eram incluídas nesse tal de sujeito de direito, elas não eram esses homens e dos cidadãos. Elas continuavam num ponto de vista secundário. Tanto que o próprio Rousseau, que foi um dos pilares da Revolução Francesa, falava que sim, que o lugar de mulher era em casa. Elas não eram abarcadas por essa questão liberdade, igualdade, fraternidade. Apareceram 2 filósofas, 2 pensadoras muito fortes. Primeiro, Olympe de Gouges, que foi uma pessoa que participou ativamente da Revolução Francesa. E aí, 2 anos depois da Revolução, ela começou a perceber que as mulheres realmente não estavam sendo abarcadas por aquela questão de direitos. Então ela se perguntou, gente, esse liberté, equalité, égalité e fraternité não inclui as mulheres? E aí ela escreve um manifesto chamado O Direito das Mulheres e Cidadãs, em 1791, como um contraponto. Só que a Olympe de Gouges teve uma vida diferenciada, uma relação liberal com relação a casamento e família, e ela teve uma vida tão liberal, assim, tão feminista, que ela chegou a ser guilhotinada. Interrompi esse vídeo durante um segundinho para lembrar vocês de se inscreverem nesse canal, clicarem no botãozinho de notificação, no sininho, para vocês receberem notícias dos próximos vídeos, e não se esqueçam de curtir esse canal, de compartilhar e de indicar para os seus amigos, viu? No mesmo momento, na Inglaterra, surgiu a filósofa, a pensadora muito famosa Mary Wollstonecraft, que eu já falei dela no vídeo das feministas liberais. E ela é uma pensadora que escreveu Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Ela tinha uma linha de pensamento muito parecida com a Olympe de Gouges. Mas essas 2 mulheres, essas 2 pensadoras, foram extremamente ridicularizadas pelos pensadores da época, porque elas tinham atividades profissionais muito de homens, que era de filósofa, escritora, mas o pensamento dela serviu como base para a revolução que viria no século seguinte. E aí vem o século XIX. O grande marco do século XIX foi a primeira Convenção dos Direitos das Mulheres em Nova York, em 1848. E também ficou conhecido pelo movimento das sufragistas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que elas faziam passeatas e movimentos que no início eram bem pacíficos,
Mas aí elas começaram a ser ridicularizadas e tratadas como loucas e inclusive receberam o apelido de sufragetes. E aí o movimento se tornou um pouco mais violento. Marchas violentas, embate com a polícia, depredação de patrimônio público. E ao mesmo tempo que elas eram tratadas como loucas, elas começaram a chamar a atenção de outras mulheres, inclusive de mulheres do proletariado. E elas queriam principalmente o direito ao voto e não queriam ser propriedades dos maridos. Muitas delas não aceitavam o casamento, porque elas acreditavam que casamento era uma espécie de escravidão, não só escravidão no sentido de serviço, mas escravidão no sentido sexual da palavra. Você tinha uma mulher em casa para cuidar de todo o seu bem-estar e para atendê-lo sexualmente quando lhe fosse vontade. Porém, nessa primeira etapa, as mulheres proletárias e negras, ainda no século XIX, não eram contempladas, porque elas sempre tiveram que trabalhar de forma escrava ou semi-escrava, e elas acabaram montando o seu próprio movimento, principalmente no século XX. No início do século XX é que aparece o movimento operário, e dentro dele aparecem as linhas de feminismo operário. A segunda onda do feminismo vem da década de 60 até a década de 80. É aquele momento em que as mulheres percebem: nós já conquistamos os nossos direitos todos no papel. A gente pode trabalhar, nós não somos mais propriedade dos nossos maridos, nós podemos ter propriedade do nosso nome, nós podemos votar, nós podemos trabalhar fora, estudar. Só que, na prática, os direitos das mulheres não eram contemplados. Ainda existia uma porrada de violência doméstica, de violência patrimonial, de subjugação, de mulher fazendo segunda jornada, de mulher trabalhando como dona de casa. Na prática, o movimento, todo aquele movimento das sufragistas não estava sendo aplicado, mas tinha acontecido avanços de direitos, mas os direitos não estavam sendo respeitados. Então elas começaram a se questionar: já que a gente tem os direitos e a gente não está conseguindo aplicar esses direitos, qual será a razão da submissão feminina? Será que existe uma essência do sexo feminino que faz com que a gente seja submissa? Então elas começam a questionar a própria ideia de essência feminina. A própria concepção de gênero feminino e masculino começa a ser questionada nessa época. E esse pensamento parte muito de um livro muito importante para o movimento feminista em geral, que é o livro Segundo Sexo, que foi publicado pela Simone de Beauvoir em 1949. E a Simone de Beauvoir, ela diz a seguinte frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. A relação do papel da cultura na formação do gênero feminino, que você se desenvolve como mulher dentro de uma sociedade. E ela vai dizer que o comportamento submisso feminino é fruto da cultura, não necessariamente de uma essência feminina. Até porque a gente vê de várias mulheres que eu falo aqui nas aniversariantes do mês, tem um monte de mulheres que não eram nem um pingo submissas. Nos Estados Unidos existiam 3 situações diferenciadas. Primeiro, aquele ideal da família nuclear que veio do pós-guerra e que colocava a mulher como anjo da casa, né, como uma dona de casa que tinha que se cuidar da família e dos filhos, que é uma belíssima propaganda para fazer venda de eletrodomésticos, de cosméticos e outras coisas. 2, tinha um movimento de contracultura e um movimento hippie nos Estados Unidos. As feministas esperavam que, entrando nesse movimento, elas conseguiriam se destacar. Porém, as feministas entraram no movimento e começaram a perceber que as mulheres continuavam em segundo lugar. Que a mulher, os problemas femininos, eles eram considerados secundários para as pessoas revolucionárias lá do movimento de liberdade. E uma dessas pensadoras feministas que apareceu nessa época foi a Carol Hanisch. Carol Hanisch participou muito desse movimento da contracultura, mas ela começou a perceber que mesmo os homens desse movimento, por serem beneficiários do patriarcado, eles acabavam desenvolvendo uma certa cegueira, né? Uma cegueira para os problemas femininos. Então, essa mulher, ela começou a perceber, então o homem não deveria participar das discussões de direitos femininos porque eles simplesmente não entendem a situação pela que a gente passa. Carol Hanisch foi a mulher que fundou o movimento do feminismo radical. O Radfem tem justamente essa postura de que essa opressão que a gente tem vem da nossa estrutura sexual, da nossa estrutura do gênero, e que o homem não deveria participar da discussão, já que eles são privilegiados. E, em terceiro lugar, apareciam nos Estados Unidos também os movimentos pelos direitos civis, que era o movimento negro. Já estava começando a aparecer os movimentos dissidentes dentro do feminismo, com uma postura das feministas negras. Qual é a grande estrutura da segunda onda? Na primeira onda, era tudo de um ponto de vista muito individual. Direito a voto, direito a trabalho, direito a ter propriedade. Na segunda onda é a questão de que o individual é político. Existia muito aquela cultura, como existe até hoje, de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Por quê? A mulher era obrigada a viver dentro do espaço privado e o homem no espaço público. Logo, a mulher vivia uma opressão muito grande dentro do seu meio doméstico.
E muitas mulheres provavelmente acreditavam que aquilo era só com elas. Mas no momento que elas começam a discutir isso, elas começam a perceber que elas são oprimidas mais ou menos do mesmo jeito. Não é a violência doméstica, opressão paternal ou opressão do marido, ela não é de uma mulher, ela é de todas, da maioria. Então o movimento sai do âmbito individual de cada mulher e vai para o âmbito político. Porque a repressão doméstica que essas mulheres passavam no seu meio privado afetava todas, no fim das contas. E aí elas começam a tentar se perguntar, gente, já que está todo mundo passando, toda mulher passando por essa situação, tem que ter alguma estrutura social que faça isso. E elas disseram que era o patriarcado. Então nesse momento resolve-se, né, que o patriarcado é a grande modo de opressão das mulheres. No Brasil, a segunda onda chegou principalmente nos anos 70, e aqui ela tinha muito a ver, estava muito envolvida com a questão da luta pela democracia, porque nessa época o Brasil estava com uma crise democrática terrível, por causa da ditadura militar, mas vinha muito de dois pontos. Primeiro, da liberdade sexual das mulheres, por isso que a gente via muita questão de topless na praia, etc., que é essa coisa da mulher ter o direito ao sexo livre também, e também da questão da violência doméstica, que aí começa a se perceber que se a opressão doméstica é um momento de todas as mulheres, então isso a gente tem que se meter sim, a gente tem que se meter a colher. Porque antes a violência doméstica era uma coisa muito privada, né? Tipo assim, a mulher apanhou, mas ela deve ter feito alguma coisa, ou o marido estava educando ela. A terceira onda, que é o que a gente considera que a gente está no momento atual da terceira onda desde a década de 1990, que é quando passa a se pensar, sai-se do individual, passa para o político e depois passa para o micropolítico. E a terceira onda vem muito dos movimentos interseccionais. Vai partir do ponto de vista que o discurso feminista universal, ele é excludente. Então ele cria pautas que invisibilizavam as minorias. Então ele vai perceber, na terceira onda, o feminismo parte do pressuposto de que existem diferentes demandas e especificidades para cada microcosmo feminino, ou seja, o microcosmo da raça, da classe, da sexualidade, de identidade de gênero e etc. E vai supor essa questão dessa pirâmide de opressão, que eu até falei no vídeo do feminismo interseccional, se eu não me engano. Que é essa pirâmide de desprivilégio, que cada vez que você vai tendo características que te geram desprivilégio, como raça, sexo, sexualidade ou identidade de gênero, vai te colocando cada vez mais abaixo dessa pirâmide. E dois representantes grandes dessa terceira onda é o feminismo negro e o feminismo interseccional. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês no final desse vídeo. Vocês sabiam que o movimento feminista era dividido em ondas? Vocês já tinham ouvido falar? Coloquem aqui embaixo pra mim. E coloquem aqui se vocês querem que eu fale especificamente de alguma onda específica, de autoras específicas de cada uma dessas ondas, tá? Beijos e até a próxima!